Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e a gente está continuando aqui o nosso curso de Python para Data Science e hoje, falando ainda de NumPy, nós vamos trabalhar um pouco com programação orientada a arrays, ou como a comunidade conhece, né, como é bem conhecida ali no mundo de desenvolvimento, a parte de vetorização. Esse ponto é um dos pontos principais ali de trabalhar com NumPy, ainda mais quando a gente for trabalhar ali com pré-processamento visado a sistema, sabe? Quando você for fazer algum processo ali de machine learning, ou até mesmo um pré-processamento já alinhado, e você precisa entrar em lógicas complexas. A gente tem toda a possibilidade de trabalhar com lógica com Python puro, mas se você entende um pouco mais de vetorização, de trabalhar com essa lógica dentro dos arrays, isso facilita muito para você, sem contar que ele é muito mais performático, né? Quando ele trabalha com esse processo de vetorização. Então vamos entender alguns exemplos aqui de como trabalhar com principalmente essa lógica condicional dentro dos arrays, tá? Eu já estou conectando minha máquina aqui dentro do Colab e eu vou já importar um NumPy. Eu já deixei pronto aqui no notebook que você encontra na descrição desse vídeo. Eu já deixei pronto esse notebook de início para que você não precise ficar ali escrevendo novamente tudo que a gente já fez aqui dentro desses arrays que a gente vai criar de NumPy. Então, basicamente, o que a gente vai desenvolver aqui, tentando simular um pouco o que essa lógica condicional, o que essa programação orientada a arrays ali permite para a gente, criar uma condição, criar uma nova lista a partir dessas três informações, onde toda condição que tiver true, eu permaneço com x, com o valor do x, quando eu vou fazer uma iteração para rodar ali por cada índice, e se não, eu permaneço com y, tá? Se a gente fosse trabalhar aqui com Python, como que a gente poderia fazer? Então, eu vou colocar aqui um resultado, que vai ser minha variável, dentro de uma nova lista. Eu vou abrir aqui os meus parênteses, né? Porque eu primeiro preciso fazer a lógica aqui dentro dessa iteração. Então, para fazer isso, eu vou colocar x, se o C aqui de condição, que a gente vai colocar for true. Else, eu quero que ele seja y, tá? Agora, a gente vai precisar fazer uma iteração. Primeiro, para essa iteração, como eu vou sair da lista, eu preciso dar as atribuições aqui do x, y e c. Especificamente, vai ficar como, de fato, for, né? X, y e c in. Vou dar um zip aqui, porque eu estou tratando de três arrays separados, então eu vou colocar esses arrays aqui dentro. Então, na mesma ordem ali, x, y e, por último, a condição. Bom, então, resumindo, né, eu quero fazer uma lógica aqui. Toda vez que for true, aqui minha condição, eu quero que permaneça o x, senão eu quero que permaneça o y. Então, com Python ali diretamente, a gente pode expressar essa lógica da seguinte maneira. Então, rodando aqui, vamos dar uma olhada no resultado, beleza? A gente tem o resultado aqui, a gente consegue fazer a comparação para ver se saiu tudo certinho aqui. Maravilha! Beleza, agora se eu for expressar essa mesma lógica utilizando a vetorização ali, ou utilizando o próprio NumPy, como que eu posso fazer? De uma forma bem simples. Vamos colocar aqui como resultado 2. Eu vou utilizar o np where e eu passo a condição primeiro, eu passo x e eu passo o y. E pedindo para que ele retorne aqui novamente o resultado 2, eu tenho aqui esse mesmo resultado, esse mesmo processo, mas feita de uma forma um pouco bem mais concisa, né? Bem mais tranquila ali, do que trabalhar diretamente com Python ali para essa manipulação de arrays. Então isso que é interessante, né? Quando você domina aqui essa vetorização, para você expandir depois esse entendimento, esse raciocínio, isso facilita bastante ali o seu dia a dia desenvolvendo aqui com o NumPy. E, bom, agora vamos trabalhar com outro array aqui, um array aleatório que a gente fez, e vamos tentar trabalhar numa lógica, uma lógica condicional também, porque não necessariamente eu preciso trabalhar as minhas condições e os meus processos com listas, com arrays, né? Eu posso criar uma lógica comum, da mesma forma que eu for criar uma lógica ali com Python, né?
Então, pegando uma condição booleana, vamos ver todo mundo aqui que é maior que zero. Então, dada essa condição, a gente já tem uma estrutura aqui de array. Vamos fazer uma substituição para todo mundo que for maior que zero, eu vou atribuir o valor 2, e todo mundo que for menor que zero, eu vou atribuir o valor menos 2 dentro desse array. Então, da mesma forma, eu dou lá um np_where, eu passo aqui minha condição. Então, a condição é esse mesmo processo, é dentro desse array, todo mundo que for maior que zero. Eu primeiro passo a condição de true, eu vou passar aqui que ele é 2, e depois eu passo a condição de false. O que ele vai acontecer se ele não encontrar alguém ali maior que zero? Então, quando eu executar, ele vai criar essa nova lista de acordo com as condições. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é só um pitaco mesmo de como que você pode trabalhar ali com essa parte de vetorização com o NumPy. Não deixe de curtir esse vídeo aqui, compartilhar para todas as pessoas que você sabe que se interessam aí pelo mundo de dados. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!